Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, começando com jogo adiado. Campeonato Brasileiro Série A. Tem partida da 14ª rodada nesta quarta-feira e é jogo importante para o Cruzeiro, Bahia e Internacional. E por que é importante? O Bahia hoje é o sexto colocado, tem 46 pontos. Pode pular para a quinta colocação em caso de vitória, chegaria aos 49 e aí o Cruzeiro teria 7 de vantagem para o quinto colocado. Hoje a diferença é de 10 pontos, porque o quinto é o Botafogo com 46, a mesma pontuação do Bahia, então é jogo interessante para acompanhar. Nesta quarta-feira, a bola rola em Salvador às 7 horas da noite. E nesta quarta-feira, vamos conhecer onde o Cruzeiro vai decidir a semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. O sorteio hoje, às 5 horas da tarde, a gente entra ao vivo às 4h30 da tarde, então já fica o convite aí para todo mundo, para a gente acompanhar junto aqui na Samuca TV. O Cruzeiro vai saber se decide lá na Neoquímica Arena ou se decide no Mineirão o duelo com o Corinthians. E como os jogos das semifinais e finais da Copa do Brasil, eles serão na sequência no final do ano, no mês de dezembro, quarta domingo, como não terá tempo para sortear o mando depois que definirem os finalistas, a CBF já vai fazer tudo hoje. Então o Cruzeiro deve até ter representantes no Rio de Janeiro, tem uma possibilidade até do Lucas Silva, capitão, e do Leonardo Jardim comparecerem à sede da CBF. Então, hoje já vamos ficar sabendo quem passar de Cruzeiro e Corinthians, se vai decidir em casa ou se vai decidir fora de casa a Copa do Brasil. O outro duelo é um duelo do Rio de Janeiro entre Vasco e Fluminense, os 4 semifinalistas, então, da Copa do Brasil. Cruzeiro, maior campeão, sonhando com o heptacampeonato. Hoje tem mais treino na Toca da Raposa 2, o técnico Leonardo Jardim dando sequência na preparação para o duelo contra o Palmeiras. O Palmeiras que já está em Quito, no Equador, e joga nesta quinta-feira o duelo com a LDU pela fase de semifinal da Copa Libertadores da América, e aí é uma ótima chance para o Cruzeiro observar como estará este Palmeiras jogando na semifinal da Copa Libertadores. O Cruzeiro que voltou aos treinamentos ontem e com aquelas novidades, Cássio totalmente liberado, está pronto aí para retornar ao time depois de ficar ausente quase que todo o jogo clássico com o Atlético Mineiro e pelo protocolo de concussão não conseguiu atuar diante da equipe do Fortaleza no final de semana e, além disso, Sinisterra participou de um trabalho com o grupo, não na totalidade, mas vem dando uma resposta boa para quem sabe voltar a ser relacionado no domingo. E o Cássio, e o Fagner, melhor dizendo, até usou o Instagram dele para postar que deu mais um passo para voltar aos gramados, agora entregue à preparação física, fez um treino mais forte no gramado, na Toca da Raposa 2. Nesta terça-feira começou para valer a preparação para o jogo de domingo diante do Palmeiras. Vamos falar sobre as boas notícias para o técnico Leonardo Jardim. Nesta quarta-feira tem sorteio dos mandos da Copa do Brasil, hein? Mas primeiro, o Cruzeiro acertou o primeiro contrato do jovem Pietro Tavares. O Pietro é promessa aí do Cruzeiro, vai disputar a Copa do Mundo Sub-17 e ele assinou o primeiro contrato profissional. Ele é agenciado aí pela Talents Sports de Paulo Tombeira e o Pietro com o vínculo agora até setembro de 2028, dentro dos 3 anos, né, que é a norma da FIFA, e o Cruzeiro garantindo aí este garoto que em 2025 tem 29 jogos e 14 gols com a camisa do Cruzeiro, já atuou até no Sub-20, é uma promessa e olho nele na Copa do Mundo Sub-17, Pietro Tavares, ele
que tem 16 anos e agora assinando o primeiro contrato profissional, que é com a idade permitida e tudo resolvido aí com o jovem atacante. Amanhã tem sorteio dos mandos na CBF, o Cruzeiro deve enviar representantes e aí o técnico Leonardo Jardim inclusive pode ir, o capitão Lucas Silva, é uma ação aí até da CBF, vamos acompanhar e teremos live aqui na Samuca TV para a gente acompanhar junto, né? O que vai estar aí para o Cruzeiro, se decide em São Paulo, na Neoquímica Arena, ou se decide no Mineirão. E também, em caso de passar pelo Corinthians, se a final vai ser, caso passe pelo Corinthians, com o mando do Cruzeiro, ou, melhor dizendo, quem vai ter o mando na final? Quem passar de Cruzeiro e Corinthians, o segundo jogo, né? Ou quem passar de Vasco e Fluminense, tudo isso será definido no sorteio dos mandos, então, nesta quarta-feira. E na quinta-feira, vamos ficar sabendo quem apita o jogo de domingo, Palmeiras e Cruzeiro, às 8h30 da noite no Allianz Parque. Cruzeiro está de olho nessa questão, porque todo mundo sabe o que aconteceu no último final de semana e o árbitro que for escalado, ele vai estar muito pressionado. Então o Cruzeiro vai acompanhar isso de pertinho para ver quem a comissão de arbitragem da CBF vai colocar para ser o dono do apito lá no Allianz Parque. Já temos aí alguns que não podem, né? Ramon Abate Abel está na geladeira. O Wilton Pereira Sampaio apitou o último jogo do Palmeiras, então não pode também ser escalado. O Rogério aí, que apitou o jogo do Cruzeiro, também não tá, porque apitou o jogo do Cruzeiro. Aí temos que ver, hein? O Davi Lacerda, o nosso Thiago Valor até comentou sobre esse nome, ele apitou no ano passado e anulou um gol que o Cruzeiro fez protesto, né? Então é bom o Cruzeiro ficar atento com qual nome vai sair aí a comissão de arbitragem para esse duelo, então, de domingo. A preparação começou hoje na Toca e com boas notícias. Goleiro Cássio trabalhou normalmente, está totalmente liberado daquele protocolo de concussão, retorna ao time no domingo. Kaique e Caio Jorge cumpriram suspensão, também estão de volta. Sinisterra fez parte do treino hoje com o grupo, dentro daquilo que a gente vinha falando. Precisa trabalhar mais com o grupo, tem a semana inteira ainda para ter chance de ser relacionado para o duelo de domingo contra o Palmeiras. Se a resposta for positiva, o Sinisterra vai para esse jogo para ser opção no banco. E uma outra boa notícia é que o Fagner hoje fez um trabalho físico no campo. Aí sim, um passo mais à frente ainda em relação à transição que ele vinha tendo. Então, estava com chuteira, um trabalho mais forte. Vamos ver como ele responde a este treinamento físico hoje no campo, na Toca da Raposa 2, mas não deixa de ser aí uma boa notícia também o Fagner, que já está há um tempo afastado e agora podendo aí ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Claro que vai demandar ainda mais um tempo, mas ele fazer treino físico com chuteira e um trabalho mais forte é um bom sinal nesta recuperação. Meus amigos, vamos falar um pouquinho de categoria de base aqui do Cruzeiro. Teve até alguém que mandou a mensagem aqui, foi o Douglas Dantas. Somos a 35ª base do mundo, segundo o relatório do CIES. Aí você me pergunta, quem é o CIES? Né? CIES é um instituto que faz análise de futebol, estatísticas, há muito tempo. É muito bom, inclusive, tá? International Center of Sports Studies. E esse pessoal, que é gringo lá, fez um levantamento aí dos jogadores que são revelados nas categorias de base dos clubes, né? E que tem maior minutagem, maior aproveitamento aí nas principais ligas nacionais. Então o Cruzeiro está ocupando a posição 35 nesse ranking, tá? Com 43 jogadores aí jogando nessas principais ligas com mais de 3.000 minutos em campo. Essa lista ela é liderada, só para dar um exemplo, né? Benfica, Barcelona, River Plate, Ajax e Boca Juniors são os clubes de maior destaque. O São Paulo é o primeiro clube brasileiro que aparece na lista, depois tem Corinthians, Flamengo, Palmeiras
E aí chegamos ao Cruzeiro. Não, tem o Santos também, Santos, Grêmio, e aí o Cruzeiro na posição 35. E isso aqui só vem corroborar um pouco com as notícias aí recentes do Cruzeiro tendo alguns atletas sendo alvo aí de interesses ou sondagens de clubes europeus, né? A gente teve o Benfica observando o Kaique no meio do ano, mais recentemente a situação do Cauã Prats, que o Samuel trouxe aqui, do Borussia Dortmund, querendo o nosso jovem lateral esquerdo, e o próprio Juan Gabriel, né, jogador da base do Cruzeiro, que disputou aí o Mundial Sub-20 lá com a seleção brasileira, também foi alvo aí de Porto e Benfica. Analisando esse momento, assim, a base do Cruzeiro, ela já está num estágio que vocês consideram satisfatório? O que vocês acham que falta para a gente ter ainda mais jogadores brilhando aí no nosso time principal e gerando vendas, por exemplo? O caminho é promissor, e aí a própria matéria fala sobre isso, né? E pelos reflexos também de conquistas na base, para os jogadores sendo também revelados ao profissional, fazerem parte dessa transição. Tem muito talento, é claro que a gente precisa muitas vezes encontrar um certo equilíbrio até para cobrar essa fase de transição desses meninos. Eles ainda estão em período preparatório, né, para virar um profissional, mas isso não deixa de despertar olhares, né, de vários clubes, inclusive clubes relevantes e clubes europeus. Acho que é um bom trabalho que está sendo executado na base. O talento sozinho, muitas vezes, ele é difícil de chegar a algum lugar ou despertar interesse de grandes clubes. Eu acho que existe todo um trabalho de quem é o treinador, de quem está envolvido com a preparação física, quem está também envolvido na parte psicológica, para que esses meninos também não acelerem demais alguns processos e saiba entender o momento, mas vejo o Cruzeiro com bons olhares, sabe? É bom a gente ter notícias como essa e saber também que muitos desses atletas podem nos ajudar tecnicamente falando, que é o grande objetivo, pelo menos o objetivo inicial. A questão mesmo da recompensa de se lançar um atleta, acho que ela fica em segundo plano. Acho que tudo tem que ser mesmo olhado para potencializar a parte técnica do clube. E acho que o Cruzeiro tem feito isso muito bem. Se resguardando também dessas seduções de mercado, é importante. Muitas vezes a gente viu atletas que tinham muito potencial e ainda tem, saindo aqui ou a preço de banana, ou sendo até atletas que mudaram de clube e o Cruzeiro praticamente não teve nada de bonificação com relação a isso. Então, acho que são movimentos interessantes por parte do Cruzeiro. Acho que cabe a questão de cada vez mais valorizar as categorias de base, levando em consideração aquilo que também é feito no profissional, né? A questão do scout, como é feito, a captação de novos talentos, as escolinhas também terem suporte para poder revelar novos talentos. Acho que tudo isso o Cruzeiro tem feito. O ranking leva em consideração o nível dos clubes, né, que esses atletas jogaram nessa última temporada e a quantidade de minutos. Então, vai ao encontro daquilo que nós falamos aqui várias vezes, eu mesma já falei várias vezes, de que talento é uma coisa que nunca faltou na Toca da Raposa 1. O problema da categoria de base do Cruzeiro nunca foi talento. A questão que a gente sempre cobrou foi uma transição base profissional mais racional para que o clube pudesse ter retorno aqui, primeiro esportivo e posteriormente financeiro, em cima desse talento, porque você figurar nessa lista, nessa posição que o Cruzeiro figura, pensando no mundo inteiro, é algo bem relevante. Pode melhorar? Sempre pode melhorar, mas já é algo bem relevante. E aí a sensação que eu tenho é que nos últimos anos o Cruzeiro perdeu muitas oportunidades de ter retorno técnico com esses atletas talentosos que ele forma na Toca 1 e principalmente não, também retorno financeiro, porque as vendas que nós fizemos nos últimos anos foram vendas
bem aquém, né, daquilo que poderia ser, e a gente muitas vezes observando esses atletas em outros clubes brilhando, dando retorno técnico e muito retorno financeiro também. E aí a gente vai entrar numa série de questões do Cruzeiro que tem a ver com aspectos financeiros, esportivos, administrativos, que fizeram com que nós não conseguíssemos ter uma transição racional assim de base profissional nos últimos anos. Acho que o Cruzeiro tem feito um bom trabalho nisso nessa temporada, depois que o Leonardo Jardim assumiu o comando técnico do clube, e aí não é só por ser o Leonardo Jardim a comissão técnica dele, mas o simples fato de você conseguir ter um trabalho mais longevo vai te ajudar nisso, porque o Cruzeiro também trocando de treinador uma vez a cada 3 meses é muito ruim para a categoria de base, para essa transição, e eu tenho uma expectativa de que o que a gente está vendo com o Prates, por exemplo, que é um jogador que fez todo o processo de subir para treinar com o profissional, aos poucos ganhar suas oportunidades e os seus minutos, eu tenho a expectativa de que a partir do ano que vem a gente vai começar a ver isso cada vez mais dentro da equipe profissional do Cruzeiro. Natural que os olhares se voltem aí para os nossos valores individuais, e aí é o Cruzeiro, enquanto instituição, trabalhar muito bem, né, a questão dos valores, quem vai vender, quando vai vender, por quanto vai vender, porque é fato que nós precisamos voltar a ser um clube que vende bem. Futebol brasileiro, você precisa ser um clube vendedor e dos bons, mas fazer isso com racionalidade, de uma forma que a roda siga girando, mas sem perder os nossos talentos assim a qualquer momento e por valores irrisórios, né? Que foi o que aconteceu muitas vezes nas últimas temporadas. Mas é parabenizar todo mundo que trabalha no Cruzeiro, principalmente nessa questão da categoria de base. Não é uma coisa simples de ser feita, são poucas que se destacam no país, além do Cruzeiro, talvez a gente vai citar mais 2 ou 3, e é seguir trabalhando para aperfeiçoar essa transição da base para o profissional, para que a gente tenha retorno técnico e financeiro aqui no clube, porque é aí que está o segredo para que o Cruzeiro caminhe com as próprias pernas, né? Importante demais o que o Pedro Lourenço faz pelo Cruzeiro a nível de aportes, de investimento, mas o ideal é que a gente consiga caminhar com as próprias pernas dentro desse nível competitivo que a gente quer estar, e isso passa muito pelo aproveitamento da Toca da Raposa 1 e dos seus talentos. Eu acho que a base vem crescendo, né? Penso que é um processo ainda que precisa de mais evolução, né? O sub-20 ali, às vezes é tão importante quanto você ter esses jovens talentos aí sendo captados, são comissões técnicas competentes, né? Isso aí, o Cruzeiro teve uma época, alguns saíram naquela mudança de gestão, né? O que faz parte também, mas aí talvez os substitutos aí precisam de uma qualificação maior para esse trabalho com os garotos, né? Mas penso que o Cruzeiro tem ótimos valores, estamos aí talvez num grande momento de ter atletas nas categorias da seleção, né? Sub-20, sub-17, sub-15, o Cruzeiro está sempre com nomes lembrados e tem que trabalhar muito bem esses garotos. Acho que a transição base profissional, ela tende a melhorar com o processo aí de Leonardo Jardim e companhia, já evoluiu, né, em relação ao que a gente tinha, tanto que o Cruzeiro, talvez no final do ano aí, possa fazer uma venda para se concretizar depois. Eu acho que tem total mérito do Leonardo Jardim, porque com outro treinador, o Cauã Prates não teria jogado ainda no profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma, que o Cauã não teria sido acionado como ele foi até agora. É claro que para ele valer mais, ele vai precisar de jogar mais. Vai dar tempo? Tem que ver, né? Mas, independentemente disso, não vejo o Cauã saindo aí por um valor, 5 milhões de euros. Como em outros momentos, talvez o Cruzeiro fosse fazer, né? 7 milhões de euros, 8 milhões de euros, 10 milhões de euros. Eu acho que é venda para ser maior. E, claro, para chegar num nível de, sei lá, o quê, 20, 25, ele tem que atuar em alto nível aí por algumas vezes em jogos maiores, né? Mas vamos ver. Acho que a base vem evoluindo e tomara que continue. E pode melhorar ainda um pouco o processo, né? O Caramujo, Rafa, Amanda e amigos aí. Às vezes tem
alguns jogadores que vão acabar ocupando espaço que poderia ser muito bem de um garoto ali no banco, ali na lista dos relacionados, né? Eu também acho que às vezes o Cruzeiro contrata uns caras que até virou meme pra mim, né? O pra que trouxeram o Brock, né? Às vezes você tem jogadores de qualidade ali, e aí você traz um cara que não é que tenha destaque em outro clube, aí você vai lá e traz, e esse cara acaba ocupando o espaço que poderia ser de um jovem atleta, né? Tem alguns aí do elenco do Cruzeiro que imagino que no final do ano a diretoria vai pensar muito bem, né? Se vale a pena renovar ou se vale mais a pena botar os moleques da base para ter mais espaço ali. E eu espero que o Leonardo Jardim faça isso, tá? Eu acho que ele é um técnico capaz. O caso do Cauã Prates, deu para ver que ele identificou ali o talento e já falou: esse aqui vai virar, esse aqui é um jogador que eu acho que já vale. Outros jogadores ele observou e ainda não deu essa oportunidade, né? Então acho que ali a gente pode confiar um pouco no olhar dele, porque ele já revelou muita gente boa de bola, né? Então o Jardim ele parece ter um bom tino aí para esse Ele não processo. pensou duas vezes quando o Grêmio procurou o Marlon, né, Caramujo? Ele falou: pode liberar que eu vou puxar o Cauã aí para o profissional. E o próprio Kaique, né, Samuco? O Kaique tinha muita desconfiança da torcida do Cruzeiro, né? O pessoal ficava, não, mas dizer que ele não aproveita. Ele tava assim, o Jardim chegou e falou: filhão, você é meu lateral, acabou, vambora, vamos aqui. E foi muito importante. E uma outra coisa, o Caramujo, o que eu falei isso em outras vezes, e falei com o pai do Kaique na época, que eu achava que o Kaique tinha uma dificuldade para. Isso aí que acontece com o Prates, né, de cãibra, vocês lembram? O Kaique tinha muito isso. Tinha muito problema de cansaço, de problema muscular. E olha o Kaique, a temporada inteira dele em altíssimo nível e com uma entrega absurda, né? Kaique é um... Pô, não vou falar que é um touro, não, que a última vez o povo zoou isso aí, né? Que eu falei do Verón, né? Mas tem uma condição física absurda o Kaique. Verón é um touro. É um tanque de guerra jogando futebol. Nosso querido Kaique. O que você vai ouvir agora vai surpreender até os torcedores mais atentos da Raposa, porque envolve diretamente o futuro de uma das maiores promessas que o Cruzeiro revelou nos últimos anos. E também uma movimentação inesperada de um velho conhecido que vai vestir outra camisa em Minas. A torcida celeste já vem acompanhando as notícias sobre o planejamento da SAF de Pedro Lourenço, mas ninguém imaginava que algo tão importante fosse acontecer mesmo com a janela de transferências já encerrada. Prepare-se, porque essa notícia mostra que o Cruzeiro não dorme em serviço e está um passo à frente dos rivais em todos os aspectos, inclusive na formação de seu elenco para os próximos anos. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o maior de Minas. A cada vídeo, trazemos informações quentíssimas diretamente dos bastidores do Cruzeiro, revelando o que realmente acontece por trás das decisões que moldam o futuro do clube. E este assunto de hoje mostra como o trabalho da diretoria está sendo feito com uma precisão que impressiona até os mais céticos, preparando o time não só para a próxima temporada, mas para dominar o cenário nacional nos próximos anos. Agora, vamos continuar com a notícia. A verdade é que o Cruzeiro vive um momento de transição estratégica dentro da Toca da Raposa II. Depois de anos buscando estabilidade, o clube começa a colher os frutos de um planejamento sólido e bem executado. A gestão de Pedro Lourenço e a visão moderna do técnico Leonardo Jardim têm transformado o ambiente interno, com foco em um futuro sustentável e competitivo. O elenco vem sendo moldado com equilíbrio entre experiência e juventude,
e as decisões recentes reforçam que o clube está comprometido em garantir que as joias formadas em casa sejam valorizadas, protegidas e lapidadas para se tornarem pilares do Cruzeiro nos próximos anos. E foi justamente nesse contexto que o Cruzeiro anunciou uma das decisões mais inteligentes do ano: a renovação do contrato do jovem artilheiro Ryan Lelis, o principal nome do time sub-20 na conquista do Campeonato Mineiro da categoria. Com apenas 18 anos, Ryan marcou 14 gols na temporada, sendo o grande destaque da base celeste. O novo vínculo com o atacante vai até o final de 2029, um movimento estratégico que reforça a confiança total da diretoria em seu potencial e garante que o Cruzeiro mantenha o controle sobre um talento que promete render frutos esportivos e financeiros no futuro. Ryan Lelis não é apenas um artilheiro promissor. Ele é visto dentro da Toca como uma verdadeira joia a ser lapidada para o time principal. Sua explosão, faro de gol e maturidade em campo impressionaram não só a comissão técnica do Sub-20, mas também Leonardo Jardim, que já acompanha de perto o desenvolvimento do garoto. A ideia é integrá-lo gradualmente ao elenco profissional, permitindo que ele absorva o estilo de jogo, a intensidade e o padrão tático exigido pelo treinador português, para que em pouco tempo esteja pronto para brilhar com a camisa azul diante do Mineirão lotado. Em entrevista recente, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, destacou com firmeza que o clube está comprometido com a valorização das categorias de base. Segundo ele, o projeto vai muito além da simples formação de atletas. Trata-se de uma filosofia de clube. Pedro afirmou que o Cruzeiro quer voltar a ser referência nacional em revelar talentos, algo que fez parte da essência da Raposa por décadas. Com Ryan Lelis, o Cruzeiro reforça essa nova era, mostrando que os garotos formados na casa terão espaço, respaldo e acompanhamento profissional de alto nível para atingir o auge. Essa postura da diretoria tem agradado muito a torcida, que há tempos pedia uma atenção especial aos jovens talentos. A renovação de Ryan Lelis até 2029 é um sinal claro de que a gestão de Pedro Lourenço está comprometida em proteger os ativos do clube e evitar que promessas deixem a Toca da Raposa sem o devido retorno técnico ou financeiro. É uma mudança de mentalidade que dá segurança ao torcedor e mostra que o Cruzeiro agora age com planejamento e não mais sob impulso ou improviso. Mas as movimentações não param por aí. Enquanto a base celebra a renovação do seu artilheiro, outro nome conhecido da torcida celeste tomou um rumo diferente em sua carreira. O goleiro Denis Viss, revelado pelo Cruzeiro, foi anunciado como novo reforço do Betim para a temporada 2026. Aos 24 anos, ele chega após uma passagem pelo futebol português, onde defendeu as cores do Santa Clara e do União Santarém, acumulando experiência internacional que agora será colocada à prova novamente em Minas Gerais. A transferência de Denis Viss para o Betim já foi oficializada com a publicação do seu nome no bid da CBF, confirmando o acerto e despertando curiosidade entre os torcedores sobre como será o reencontro com o Cruzeiro em futuras competições estaduais. O Betim, vale lembrar, fez uma excelente campanha no último Campeonato Mineiro, chegando a superar o próprio Cruzeiro na fase de grupos, embora tenha ficado de fora da semifinal por critérios de desempate. Agora, com a chegada de Denis Viss, o clube de Betim pretende dar um salto de qualidade e se firmar de vez entre os principais times do estado. Denis Viss, que também defendeu o Atlético e o Atlético Go, é um goleiro talentoso,
formado nas categorias de base da Raposa e que sempre demonstrou carinho pelo clube que o revelou. Sua ida para o Betim representa um novo capítulo em sua trajetória e, ao mesmo tempo, mostra como o futebol mineiro vive um momento de valorização dos jogadores criados no Cruzeiro. Mesmo fora da toca, esses atletas continuam levando consigo o DNA celeste, a disciplina e o padrão técnico que são marcas registradas da formação cruzeirense. O curioso é que, mesmo com o foco total na renovação de Ryan Lelis e nas movimentações do mercado interno, a diretoria do Cruzeiro tem trabalhado em silêncio em outras frentes. Há um projeto sendo estruturado para fortalecer ainda mais o elo entre a base e o time principal, com um planejamento de integração que passa por acompanhamento psicológico, nutricional e físico. Tudo isso faz parte de uma reestruturação completa que coloca o Cruzeiro em um patamar de excelência no cuidado com seus jovens atletas. A presença de Leonardo Jardim nesse processo é outro fator determinante. Conhecido por seu histórico de desenvolver talentos em clubes europeus, o treinador português é visto como peça-chave nesse novo ciclo. Ele entende que o futuro do Cruzeiro depende da união entre experiência e juventude, e já deixou claro em conversas internas que pretende usar jogadores como Ryan Lelis de forma gradual, permitindo que eles ganhem ritmo e confiança sem a pressão imediata do profissionalismo. Por trás de cada decisão tomada na toca, há uma lógica bem definida. A SAF de Pedro Lourenço está construindo uma base sólida, não apenas para disputar campeonatos, mas para formar uma cultura de vitória sustentável. E quando se fala em cultura, fala-se de identidade, de valores e de visão. O Cruzeiro está resgatando justamente isso. O orgulho de ver um garoto da base subir e brilhar com a camisa azul, repetindo histórias que marcaram gerações. Enquanto isso, a torcida vibra com as notícias que mostram que o clube está ativo, mesmo fora das janelas de transferência, provando que a engrenagem celeste não para nem por um instante. A cada nova atualização vinda da Toca da Raposa, o sentimento que toma conta dos cruzeirenses é o de orgulho e confiança em um projeto que, passo a passo, vai consolidando o Cruzeiro entre as potências mais organizadas do país. O torcedor percebe que há método, há convicção e há uma linha de trabalho que não se perde diante das pressões externas. E é justamente isso que torna essa fase tão especial. O Cruzeiro age com inteligência, não com improviso, e faz com que cada decisão, seja uma contratação, uma renovação ou uma promoção da base, tenha um propósito claro dentro de um plano maior. O caso de Ryan Lelis simboliza essa filosofia de trabalho que vem sendo aplicada com maestria, e é por isso que cada detalhe do seu novo contrato foi recebido como um presente pelos apaixonados pelo azul celeste. A renovação de Ryan Lelis é mais do que um simples ato administrativo. É uma mensagem direta ao mercado e principalmente à própria torcida. Ela representa a autossuficiência de um clube que está retomando o controle do seu destino e que não pretende mais ser refém das circunstâncias ou das oscilações financeiras que marcaram o passado recente. Ao garantir um vínculo até 2029, o Cruzeiro deixa claro que pretende construir seu futuro com base em talentos genuínos, formados dentro de casa, que compreendem o peso e a grandeza de vestir a camisa estrelada. E essa atitude serve também como um recado silencioso, mas poderoso, para os grandes clubes do país e até do exterior. A Raposa está atenta, protegendo seus diamantes e apostando em um projeto que não se mede apenas por títulos imediatos, mas pela capacidade de sustentar o sucesso por muitos e muitos anos. Com jovens como Ryan despontando,
o horizonte do Cruzeiro se ilumina com promessas de conquistas, estabilidade e um legado que já começa a se desenhar de forma inquestionável. Os bastidores indicam que Ryan deve iniciar a pré-temporada de 2026 integrado ao elenco principal, sob o olhar atento de Leonardo Jardim e de toda a comissão técnica. A ideia é avaliar sua adaptação ao estilo de jogo e possivelmente utilizá-lo já nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o que significaria sua estreia profissional com a camisa do Cruzeiro. Caso isso se confirme, a torcida terá a oportunidade de ver de perto o início de uma nova estrela sendo formada diante de seus olhos. Com tudo isso acontecendo, o Cruzeiro reforça sua imagem de clube que pensa grande, mas sem esquecer de suas raízes. A renovação de Ryan Leles até 2029 e a movimentação de Denivis no Betim são dois lados de uma mesma história: o da força da base celeste e da capacidade do clube em produzir talentos que espalham o nome do Cruzeiro por onde passam. É a nova era da Raposa, moderna, organizada e com um olhar voltado para o futuro. E agora fica a pergunta que só você, torcedor apaixonado, pode responder. O que você acha dessa renovação de Ryan Leles e do novo destino de Denivis? Será que o jovem atacante vai se firmar como o novo goleador do Cruzeiro e escrever seu nome na história do clube até 2029? Deixe sua opinião aqui nos comentários, ative o sininho e se inscreva no canal para continuar acompanhando cada passo dessa trajetória que promete marcar uma nova fase gloriosa para o Cruzeiro Esporte Clube.